Palavra do dia. Isaías 41, versículo 10. Não fiquem com medo, pois estou com vocês. Não se apavorem, pois eu sou o seu Deus. Eu lhes dou forças e os ajudo. Eu os protejo com a minha forte mão direita. Eu peço que você pare absolutamente tudo o que está a fazer agora e preste muita atenção na minha voz. Respire fundo e imagine a sensação desesperadora de sentir a água a subir acima do seu pescoço. O vento frio a bater no seu rosto. A escuridão da noite a cegar os seus olhos e o pânico de perceber que o chão desapareceu debaixo dos seus pés. Talvez você não esteja no mar físico hoje, neste dia 9 de março de 2026. Mas a sua alma sente exatamente essa mesma agonia de quem está a afundar num oceano de problemas. Você lembra-se do dia em que teve a coragem de sair da sua zona de conforto. Você deu um passo de fé. Você abriu aquele negócio. Você assumiu aquele compromisso familiar ou você decidiu perdoar e tentar de novo. No início, parecia que você estava a caminhar sobre as águas. O milagre estava a acontecer e a esperança brilhava no seu peito. Mas de repente, o cenário mudou. A economia do país abalou as suas finanças. Uma notícia inesperada do médico tirou o seu chão ou uma traição cruel quebrou a sua confiança. Você olhou para a força do vento e o medo paralisou o seu coração. E agora? Você sente que está a afundar. As dívidas estão a engolir o seu salário. A tristeza está a engolir a sua alegria e a depressão está a tentar engolir a sua vontade de viver. O mundo lá fora, que ficou confortavelmente sentado no barco da covardia, agora aponta o dedo para si. Eles dizem: eu avisei para não tentar. Eu disse que você era louco de arriscar tanto. A sensação de fracasso mistura-se com o julgamento alheio. E você começa a acreditar que o seu destino é morrer afogado nas suas próprias escolhas erradas. Você tenta nadar, tenta bater os braços, tenta resolver os problemas com a sua própria força. Mas parece que o peso da vida puxa o seu corpo cada vez mais para o fundo. A pergunta que ecoa na sua mente exausta é: será que Deus virou as costas para mim porque eu tive medo? Será que o meu erro de duvidar cancelou o milagre que Ele tinha preparado para a minha história? Eu quero dizer-lhe algo que vai resgatar a sua alma das profundezas hoje. O seu momento de fraqueza não anula a fidelidade do seu Salvador. Deus não o trouxe a este vídeo para o condenar por ter olhado para a tempestade. Este roteiro está alicerçado na palavra viva para expor a solução definitiva para o desespero de quem sente que não tem mais salvação. Fique comigo nestes primeiros minutos e não saia deste ecrã até o final desta narração. Pois a luz da Bíblia na versão Nova Tradução na linguagem de hoje vai revelar que a mão de Jesus é infinitamente mais rápida do que a força de qualquer tempestade. Prepare o seu coração, pois hoje você não vai afundar. Você vai ser puxado de volta para a superfície. A Bíblia relata um dos episódios mais impressionantes da caminhada dos discípulos com Jesus. Depois de um dia intenso, Jesus mandou que os seus amigos entrassem no barco e fossem para o outro lado do lago, enquanto ele subia ao monte para orar sozinho. Durante a madrugada, o barco estava no meio do lago, a ser jogado de um lado para o outro por causa das ondas e do vento forte que soprava contra eles. Os discípulos estavam exaustos, com medo e a lutar contra a natureza furiosa. Foi então que Jesus foi ter com eles, a caminhar em cima da água. Quando os discípulos o viram, ficaram aterrorizados. Eles acharam que era um fantasma e começaram a gritar de pavor. Muitas vezes, no meio do nosso desespero, nós nem sequer conseguimos reconhecer a presença de Deus. A dor cega a nossa visão espiritual e nós confundimos o socorro divino com mais uma ameaça. Mas Jesus logo falou com eles para acalmar os seus corações. Coragem! Sou eu! Não tenham medo! A solução bíblica para o seu pânico começa com esta afirmação clara: sou eu!
Deus está no controle da sua tempestade. O caos não governa a sua vida. O Rei da Glória governa sobre as águas agitadas. Foi então que o apóstolo Pedro tomou uma atitude que divide a história. Pedro disse: "Se é o Senhor mesmo, mande que eu vá andando em cima da água até onde o Senhor está." Pedro pediu uma prova que exigia um risco total. Ele não pediu para a tempestade parar. Ele pediu para caminhar por cima daquilo que o assustava. Jesus respondeu com apenas uma palavra: "Venha." Pedro desceu do barco e começou a andar em cima da água em direção a Jesus. Imagine o impacto deste momento. Um ser humano comum a quebrar todas as leis da física porque estava a ser sustentado pela palavra do Mestre. Muitas vezes você já viveu isso. Você experimentou o sobrenatural. Você venceu uma doença que os médicos diziam ser incurável. Você pagou uma dívida que era impossível de quitar. Você estava a caminhar sobre as águas pelo poder da fé. Mas a Bíblia é um livro honesto sobre a nossa fragilidade humana. O texto diz que, quando Pedro notou o vento forte, ficou com medo e começou a afundar. Pedro tirou os olhos de Jesus e focou na circunstância negativa. O vento sempre esteve lá. As ondas sempre estiveram lá. Mas enquanto ele olhava para Cristo, a tempestade não tinha poder sobre ele. No momento em que ele focou no problema, a gravidade da Terra voltou a dominar o seu corpo. Muitas vezes a sua crise atual começou exatamente assim. Você parou de focar nas promessas de Deus e começou a focar no telejornal, a focar na crise mundial ou a focar nas palavras tóxicas dos seus parentes. Ouça o que a Escritura diz sobre o momento de desespero de Pedro no Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículos 30 e 31. Quando notou o vento forte, ficou com medo e começou a afundar. Então gritou: "Socorro, Senhor!" Imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou Pedro e disse: "Como é pequena a sua fé! Por que você duvidou?" Esta revelação da palavra expõe o fim da ideia de que Deus nos abandona quando falhamos. O grito de Pedro foi a oração mais curta e mais eficaz da Bíblia: "Socorro, Senhor!" Ele não teve tempo para fazer um discurso teológico. Ele não teve tempo para justificar o seu erro. A solução para a sua dor extrema é a sinceridade de um grito de socorro. Deus não exige perfeição emocional. Ele exige dependência verdadeira. E o texto tem um detalhe maravilhoso. A Bíblia diz que imediatamente Jesus estendeu a mão. Jesus não cruzou os braços e disse a Pedro para aprender a lição primeiro. Ele não deixou Pedro beber água salgada para o punir pela sua dúvida. A salvação de Deus é imediata quando o coração do homem se quebranta. A solução para o seu vazio e para a sua falência é entender que a mão de Deus está a milímetros de distância de si neste exato segundo. Não importa o quão fundo você já afundou nos seus vícios ou nas suas mentiras. O braço do Senhor é longo o suficiente para o alcançar no abismo. Jesus puxou Pedro para cima e fez-lhe uma pergunta de ensino e não de condenação. Por que você duvidou? Jesus queria que Pedro entendesse que o vento não era maior do que a ordem que o chamou para fora do barco. Quando os dois subiram no barco, o vento parou na mesma hora. A restauração na sua vida será tão completa que a paz voltará ao seu lar no momento em que você colocar Jesus novamente no centro da sua história. Os outros discípulos, que não tiveram a coragem de sair do barco, adoraram Jesus e reconheceram que ele era o Filho de Deus. A importância da sua jornada é que, mesmo com as suas falhas, a sua vida vai gerar adoração naqueles que o observam. Você pode ter afundado por um momento, mas você é o único que sabe o que é sentir a mão de Deus a puxar o seu corpo das profundezas. A experiência da restauração gera uma autoridade espiritual que quem fica sempre na zona de conforto nunca terá. A solução para a sua vergonha não é tentar esconder o facto de que você falhou.
A solução é mostrar a todos que o seu Salvador não o deixou morrer no mar. Muitas pessoas perdem o milagre do recomeço porque o orgulho as impede de gritar por socorro. Elas preferem afundar a manter a pose de fortes. Mas a palavra de Deus hoje exige que você engula o seu orgulho e levante a sua mão. Deus quer que você entre num novo tempo de segurança e de maturidade na fé. A tempestade que tentou matá-lo hoje servirá para lhe ensinar a nunca mais tirar os olhos do autor da sua vida. A dor da dúvida será substituída pela certeza inabalável de que você é sustentado pela mão direita de Deus. Não caia no erro de pensar que o barco da sua família vai despedaçar-se. A bonança está a um passo de distância. A solução para o seu cansaço não está no pensamento de que as coisas estão perdidas para sempre. A solução está em segurar com força a mão furada de Cristo que está estendida para si. O que é o mar escuro que o está a apavorar hoje? São os exames médicos que não trazem boas notícias. É o silêncio de alguém que você ama muito. Lembre-se de que o socorro de Deus não chega com atraso. Ele intervém imediatamente quando o clamor é verdadeiro. Alinhe cada decisão do seu futuro na certeza de que a ordem para caminhar por cima do problema ainda está de pé. Não aceite menos do que o milagre de voltar a pisar em terra firme. O vento vai parar. O medo vai acabar e a glória do Senhor vai encher o seu barco. Senhor Deus, Pai de todo socorro e fortaleza, nós te agradecemos pela história de Pedro e pela prova de que a tua misericórdia age mesmo quando a nossa fé estremece. Obrigado porque a tua mão está sempre pronta para nos resgatar das águas turbulentas da nossa ansiedade. Eu peço por cada pessoa que assiste a este vídeo agora e que sente que a sua vida está a afundar no meio de uma crise brutal. Ouve o grito de socorro desta alma aflita. Estende imediatamente a tua forte mão direita e puxa este filho e esta filha do fundo da depressão, das dívidas e da confusão mental. Nós declaramos que a água não vai cobrir a cabeça desta família e que o vento de oposição perde a força agora mesmo diante da tua presença. Ajuda-nos a manter os olhos fixos em ti, para que não sejamos enganados pelo barulho do mundo. Entra no nosso barco hoje e traz a bonança e a paz que tanto precisamos para continuar a viagem. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Se esta reflexão bíblica sobre o grito de Pedro e a mão de Jesus o ajudou a respirar de novo hoje, não guarde esta luz só para si. Partilhe este vídeo agora com aquele amigo ou familiar que você sabe que está a lutar contra uma grande tempestade e que precisa de ser puxado para a superfície. Seja o mensageiro de Deus que diz: grite por socorro. O Mestre está aí mesmo ao seu lado. Deixe o seu amém nos comentários para selar esta palavra de resgate e de sobrevivência na sua história hoje mesmo. E se você deseja continuar a receber estudos e mensagens profundamente fundamentadas na Bíblia para fortalecer a sua caminhada cristã, inscreva-se no canal e ative todas as notificações. Que a paz do Senhor Jesus, que caminha sobre as águas e acalma os ventos, esteja consigo e com toda a sua família. Até o nosso próximo encontro de fé e de livramento poderoso.